17:13 de Jeremias, achei, por isso que eu dei uma olhada, falei, o que eu fiz aqui? Diz assim, ó Senhor, a esperança de Israel, todos que abandonam a ti serão envergonhados, e aqueles que se afastam de mim serão escritos na terra, porque eles abandonaram o Senhor, a fonte de águas vivas, né? Então, eu quero falar, tudo bem, Jana? Jana Rócio, chegando Fortaleza aí. Um grande beijo, filha. Agora vamos lá em João 8, gente. João 8, nós vamos meditar um pouquinho aqui. E depois vocês vão entender por que eu li agora sobre Jeremias. Porque ela se cumpre na vida de Jesus, no ministério dele, ok? Então diz assim, eu vou deixar esse aqui ainda. Por quê, pastora? Nós vamos lá em Mateus 7. Deus está mandando. Então, quando Deus manda, eu obedeço. Pode quem manda, né, gente? Obedece quem tem juízo, né? José Luiz Rossi. Chegando. Não, José Luiz Lúcio. Ô, filho, perdoa, pastora. Mateus 7. Diz assim, queridos. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida que medirdes, vós sereis medidos. E por que tu observas o cisco que está no olho do teu irmão e não percebes a viga que está no teu próprio olho? Como é que você diz ao teu irmão, deixa eu tirar o cisco do teu olho, e eis que uma viga no teu próprio olho? E aí a palavra do Senhor está dizendo aqui, tá, gente? Hipócrita, tira primeiro a viga do teu olho, e então verás com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não julgueis para que não sejais julgados. Hoje eu quero falar sobre 2 pontos que a gente começou ontem, né? Falou ontem. Você não ser juiz de ti mesmo, não ficar se julgando. E não ser juiz do teu irmão. É muito importante isso, pastor? É. Por que a gente não deve ser juiz, pastor? Talvez você me faça essa pergunta e eu vou começar dizendo o seguinte. Porque um juiz, para ele julgar, ele precisa de um advogado que te conheça, quer dizer, que conheça a causa que está sendo levada para ele, né, Damiris? O juiz, ele precisa de testemunhas. O juiz, ele precisa de fatos. O juiz, ele precisa saber como aconteceu as coisas, o porquê, como é que estava, como era a situação e tudo mais. Pastora, a Bíblia também diz que nós vamos julgar anjos, que nós vamos julgar os santos. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia também fala que quando a gente tiver um problema, a gente chamar um irmão da gente, que a gente confie, e se reunir, né, Ângela Silva, e resolver aquele problema. Agora, a palavra juiz, para mim, ela é muito forte. Por quê? Porque mesmo um juiz que estudou, que se formou, né, que tem uma credencial, ele é humano como nós, né? Cleusa Sobrinho? Ele erra como nós. Então, pastora, nós sabemos de muitos e muitos casos que pessoas inocentes foram presas. Vocês sabem que eu não estou mentindo. E nem estou me enganando, né, Pri? 130 Ferreira. Bem-vinda, filha. Nós sabemos de pessoas que já foram para o corredor da morte inocentemente e que hoje famílias são prósperas por causa da sua indenização. Né, Dai? Hoje nós sabemos
de homens que se suicidaram dentro de celas. E depois se descobriu que eram inocentes, que tinham o mesmo nome de outras pessoas, ou que foi, enfim, de muitos erros, vamos dizer assim, né? Então, irmãos, por que nós não podemos ser juiz? Por que Deus é juiz, pastor? Porque ele tem atributos que nós não temos, né, Mona Lisa, né, Pri? Ele tem atributos que nós não temos. Que atributos, pastora? O atributo, Helena, de ser onipotente, presta bem atenção, gente, de ser onipotente, de ser onipresente e de ser onisciente. De ser onipotente é aquela pessoa que tem todo o poder. Entende, filha? Ele não tem um pouquinho de poder. Ele não tem o poder. Ele tem um poder. Ele tem o poder. Ele tem todo o poder. Eu não sei se eu estou sendo bem clara. Onipotente. Onipresente quer dizer o seguinte, ele está em todos os lugares. Você pode imaginar um Deus que ao mesmo tempo que está lá no alto da montanha, que está lá no céu, que está na profundidade de um oceano, que tem partes do oceano que é mais de 2.500 metros de profundidade, que sabe o que está se passando lá, sabe o que está se passando debaixo da terra, que sabe o que está se passando com cada ser humano, gente, que ele fez. Então, ele é onipotente, ele tem todo o poder, ele é onipresente, ele está em todos os lugares, e ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Mas então, pastora, o que a gente pode fazer? Queridos, a gente pode dar um direcionamento espiritual e tem que ser segundo a palavra, porque senão você também erra. Você sabia que todas as leis que os juízes passam, advogados, o poder legislativo, executivo, judiciário, eles estão baseados na palavra. Para você ver o quanto é poderosa, né, gente? Né, Ju? O quanto é poderoso esse Deus e o quanto é poderosa essa palavra. Então, pastora, para eu ser uma pessoa mais justa, conhecer a palavra. Primeira coisa, estudar a palavra, conhecer a palavra. E como eu sempre falo, começa com Mateus, Marcos, Lucas e João e depois vai indo. A primeira coisa que Jesus ensina aqui em Mateus 7, que eu não sei se você percebeu, não julgueis. E tem uma vírgula. Não julgueis de maneira nenhuma. Por quê, pastora? Porque o julgamento ele tem uma unção. Que o mundo aí fora ensina, e outros estudiosos, eles falam, tem uma energia. Que quando você julga o teu irmão, você fica com a causa dele para você. Entende o que eu quero falar? Não. Você fica com o peso dele, com a culpa dele. Eu costumo dizer, gente, que para a gente ajudar alguém, em primeiro lugar, eu sempre falo que tem que ser, o bom é um pastor. Por quê? Porque o pastor ele vai prestar conta daquela alma para Deus, diz a palavra. Tem que ser alguém que te conheça muito, porque ele pode errar. Entende, não? Então, o que a gente dá? Hoje, eu, no máximo, quando dou, é um direcionamento espiritual. Nada mais que isso, gente. Porque, gente, eu não sei o que você pensa, eu não sei o que você sente, o que você é, eu não sei o que você passou nessa vida. Então, não é fácil. Vocês me entendem, não? E a Bíblia manda não julgar de nenhuma maneira. Não julgueis. Para que não sejais julgados. Quer dizer, quem julgar vai ser julgado.
E quantas vezes na nossa mesa de jantar nós estamos julgando o nosso pastor, o que ele pregou, o irmão da igreja, nós estamos julgando o nosso patrão, o nosso colega de trabalho. Pastora, mas então o que eu faço quando eu tenho algum problema? Sofia Martins, um grande beijo, Fia, no Si. Vai até a pessoa, Pri. Ju, vai até a pessoa, Cláudia. Sente-se com ela. Converse com ela. A própria Bíblia diz que você não deve entregar um dízimo, uma oferta no altar se você tem um problema com o teu irmão, com a tua irmã. Não é verdade? Por quê, pastora? Quando a Bíblia fala também que o sol não se ponha sobre a sua ira. Não deixa o dia acabar. Até arrumar aquilo que precisa ser arrumado dentro de mim, dentro de você. É muito importante isso. Verdade, pastora. Entendeu, Rosilei? É, né, Bia? Então, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que você julgar uma pessoa, você vai ser julgado. Com a medida que você julgar alguém, condenar alguém, você vai ser condenado. A gente, me desculpe a franqueza, para que isso? Nós já temos um probleminha demais, né? Às vezes, né? A gente não precisa disso, não. Meu pai dizia que se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. A gente só deve falar quando for chamado. E a gente deve expor a palavra. Às vezes as pessoas me procuram e perguntam para mim, pastor, eu quero saber o que a senhora acha disso? O que a senhora faria? Gente, me desculpa, não é importante saber o que eu acho, o que eu penso. Aliás, o que eu acho, o que eu penso não tem valor nenhum. Eu descobri isso depois que eu conheci a palavra. O importante é a palavra. É o que ela diz. É o que Deus diz. É o que Deus quer a meu respeito e a teu. Pastor, para quem que Jesus falou essa palavra dura dessa maneira? Ele falou para os escribas e fariseus. Para homens que conheciam a palavra, que conheciam o que significava uma vírgula. Que sabiam o que significava, gente, olha aqui para mim, um tio. Mas eles conheciam a palavra? Mais do que a senhora? Mais do que eu? Sim. Mas qual o problema aí, pastora? É que eles não viviam. Eles se escondiam através de uma religiosidade. E aí Jesus pegou esse povo. Então, gente, vamos aprender. Não fale nada para o teu irmão, não aconselhe em nada, se aquilo que ele está passando você não vive. Se não foi consertado na minha vida e na tua. As pessoas me perguntam muito isso, e eu fui estudar com especialistas, né? Pastora, quando eu fico escandalizado com alguém, é aquilo que derrama de mim e de você. Se uma mãe se escandalizar com o filho, ele nunca vai contar nada para ela. Ele ou ela nunca vai confiar nela. O que mais eu ouvi dos jovens e adolescentes, em 50 anos de ministério, pastor, eu não posso me abrir com a minha mãe. Eu falei, mas ele é a tua melhor amiga, porque eu nunca coloquei uma mãe contra um filho ou um filho contra uma mãe, eu nunca fiz isso. Isso é inconsequência, né? Falta de juízo. E aí eu dizia para eles, filho, filha, por que você não confia na sua mamãe? Porque ela é muito nervosa. Porque ela tem tique-tique nervoso, pastor. Se eu falar o que eu estou passando, o dia dela vai acabar. E ela fala muita coisa que me machuca. A partir de amanhã a gente vai falar sobre isso. Então, gente, né, Maria Aparecida? A primeira coisa que nós precisamos ter para lidar com os nossos filhos é controle, autocontrole. Por quê? Porque senão eles não vão confiar na gente. Isso é um fato. Entende? Eles não vão confiar em nós. Porque eles precisam de pessoas que tenham autocontrole.
Porque o seu filho, a sua filha, seja o que for que eles estejam passando, né, Viviane Nunes? Beijo, filha. Eles são maior que o problema que eles estão atravessando. E a outra coisa que a gente precisa entender, pastor, ela perdeu a virgindade, mas ela já perdeu, minha linda. Ela já perdeu. Agora é ter controle. Para que ela não continue nessa situação, para que ela não pegue uma doença, para que ela não pegue uma gravidez imatura, prematura, e o que você quiser chamar, não é, Maria Isabel, Jennifer, Cristina? Então, é muito mais sério. Hoje nós conversamos com as pessoas já julgando as pessoas. Pastora, quando eu julgo alguém, a senhora julga alguém, como que é isso? É porque eu estou me sentindo maior que ela, mais santo que ela, mais poderoso que ela, maior que ele, que ela. E nós não somos, gente. Nós somos um pedacinho desse Deus, gente. Gente, eu sou filha de Deus e você também, não é, Adriana Adri? Mas você não é Deus. Nós não somos. Pastora, mas Jesus falou na palavra que se eu cresce nele, eu ia fazer obras maiores que ele. Mas nunca é igual ao Criador, não, gente. Eu não me comparo a isso. Acho muito forte isso. Vocês me entendem? E aí, irmãos, nós vamos falar de um outro... Agora vocês vão lá para João, né, Ângela Lúcio? Beijo, Ângela. Vamos lá para João. João 8. Já está marcado aqui, já comi. Eu já marquei aqui. João 8. Por que a senhora vai entrar em João 8 hoje? Porque ontem, quando a gente... Ouçam a palavra de ontem, tá, gente? Foi poderosa a palavra de ontem. Mas poderosa mesmo, tá? E aí, resultado. Não sei se foi um menino ou uma menina, que é muita gente que entrou ontem. E a pessoa falou, quando eu falei, para você tomar muito cuidado com o que você pensa, com o que você fala, porque tem muito poder, e com o que você escreve. E ele falou de escrever na areia. E aí alguém falou assim, Jesus escreveu na areia. Foi mais ou menos assim, uma coisa assim. É verdade. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu fui ouvir a palavra de ontem à noite, que eu tinha trazido, em nome de Jesus. Eu fui ouvi-la, acho que 1h da manhã, né, mano? 2 horas, eu não me lembro. Umas 2 horas da manhã eu fui ouvi-la. Quando dá 3 horas eu tô despencando, aí eu não aguento mais. Aí eu falei, gente, para a pessoa ter colocado isso, vamos ver se Deus não tem algo aqui para mim, para nossa vida? E não é que tem mesmo? Diz assim, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo ele voltou novamente ao templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. Entendeu, Célia Regina? Beijo, filha. Ele estava sentado no templo. Eu conheci o lugar que é onde eles ficavam ali, ensinando. E era festa, gente. Presta muita atenção no que eu vou falar. Era a festa dos tabernáculos, aonde o povo de Israel vinha de todas as partes do mundo. Onde eles estavam morando, eles subiam ali para celebrar quando o povo de Israel, para celebrar a festa das colheitas, as colheitas, e para celebrar o tempo que o povo de Israel viveu no deserto, morando em tendas, sabe? Né, Sofia Martins? E eles viviam em tendas, Beth, Cristina, Renato, Carvalho. E eu quero falar umas coisas para vocês que me chamou muita atenção quando eu estava estudando, Gisele, Cláudio. Que o verdadeiro tabernáculo estava ali, eles não perceberam. É um perigo quando a gente se esconde atrás de uma religiosidade. É um perigo quando você vai na igreja, mas a gente não abre a Bíblia para estudar em casa. A gente não tem vida devocional. A gente não estuda, não ora, não se consagra, não busca a presença, não permanece na presença. Entende, Geralda Machado, Helena? É muito perigoso, filha. Entendeu? Entende?
Eles estavam celebrando a festa dos tabernáculos e o verdadeiro tabernáculo estava ali sentadinho, eles não perceberam. Forte, né? Vanessa, eles estavam sacrificando animais e o verdadeiro cordeiro estava ali e eles não perceberam. Não? Eles estavam buscando água no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E o verdadeiro enviado estava ali, eles não reconheceram. Eles foram buscar água ali, porque era sacrificado muito animal, então era muito sangue. Então eles tinham que lavar aquilo ali para outro dia, para o outro sacrifício, não sei. Uma vez por dia eles tinham que lavar aquilo ali. E aquelas águas desciam e ia ali para o rio Quidron e depois desaguava lá no Jordão. Verdade, pastora? É, Suelen, Stephanie. Boa tarde, meu povo. O que o senhor está querendo dizer? Que a fonte de águas vivas estava ali, eles não perceberam. Aquele que disse, quem tem sede, venha a mim e beba. Eles não perceberam. Olha só. Ali estavam os escribas, os fariseus, os saduceus, que eram as 3 maiores seitas, organizações religiosas daquela época. E o que eles fazem, pastora Solange? E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher pega em adultério e colocando-a no meio de todos. Vamos estudar um pouquinho sobre isso aqui? Que vocês vão entender onde eu quero chegar. E disseram-lhe, mestre, essa mulher foi pega em adultério no próprio ato. Quer dizer o seguinte, eles pegaram essa mulher quando ela estava no ato do adultério. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Não posso ser muito mais claro, mas é isso, no ato. E aí eles pegam essa mulher e levam até Jesus. Aí eles olham para Jesus e dizem assim, ora, Moisés nos ordena na lei que tais sejam apedrejadas, mas tu o que dizes? A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês. No tempo de Moisés, está escrito isso mesmo na lei, pastor? Que se uma pessoa fosse pega em adultério, era apedrejado? Sim. Mas cadê o homem que estava com ela? Se eles pegaram ela no ato, tinha que ter um homem ali, ué. Cadê ele? Não é, Geraldo Machado? Cadê o homem? Não levaram o homem. Sabe o que eles podiam fazer? Pegar a mulher e o homem e levá-los até o sinédrio. Eram eles que resolviam isso. Pastor, eu não estou entendendo. Por que eles levaram até Jesus, então? Para testá-lo. Para procurar para acabar com a raça dele. E joga a cara, e joga a Bíblia, a Torá na cara dele. Quando eles dizem assim, Moisés nos ordena na lei que tais sejam apedrejadas. Mas e o senhor, o que o senhor diz? E eles diziam isso tentando para poderem ter o que acusar. Jesus, porém, reclinando-se, escrevia com o seu dedo no chão, como se não os ouvisse. Então Jesus não deu atenção quando eles falaram dessa maneira, não olhou para eles? Não. Não. Por quê? Vamos parar para pensar. Ali estava aquele que podia julgar. Ali estava o Verbo se fez carne e habitou e tabernaculou entre nós. Ali estava o verdadeiro tabernáculo. E quando eles ficavam jogando a lei na cara de Jesus, queridos, ele ficou só ouvindo.
Então, quando eles continuaram a perguntar, e o religioso era insistente, né? Então, quando eles continuaram a perguntar, ele levantando-se, disse-lhes. Eles olharam para Jesus e falaram assim: peraí, o senhor, o senhor aí, a lei de Moisés manda apedrejar, manda matar, uma das mortes mais doloridas que tem. E o senhor o que diz? E aí ele se levanta. Como é que a senhora entende esse momento? Quando a lei se encontra com a graça. A lei, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, da graça de Deus, da glória de Deus. A lei manda matar. A lei é a morte. A lei é olho por olho, dente por dente. E aí, Jesus? Olha o teste deles com Jesus. Porque se ele veio mesmo da parte de Deus, ele não pode ser contra a palavra de Deus. A palavra manda matar. E o Senhor o que diz? E aí ele fica em pé e olha para eles. Olha assim, ó, passa um olhar, sabe aquele olhar 21 para cada um deles? Quando eu estudei sobre Jesus, uma coisa que mais mexeu comigo e que me arrepia, que me dá muito temor de Deus até hoje, Célia Regina, é o jeito que ele olha. Ele te olha dentro dos olhos. Ele olha para cada um deles e diz, o que ele diz, pastora? Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Aquele no meio de vocês que não tem nenhum pecado, nenhum, pode atirar a pedra. Seja o primeiro. Vamos começar. E tornando-se, se assentou e começou a escrever no chão de novo. Lembra que eu acabei de ler aqui em Jeremias 17:13? Jeremias 17:13. Foi o que o irmão falou ontem à noite e depois de madrugada que eu fui dar atenção, porque é muita gente, muita coisa. Jeremias 17:13 diz o quê, pastora? Ó Senhor, a esperança de Israel, todos que abandonaram a ti serão envergonhados. E aqueles que se afastam de ti serão escritos na terra, porque eles abandonaram o Senhor, a fonte de águas vivas. Nesse momento, com Jesus, se cumpre Jeremias 17:13. E Jesus continua escrevendo na areia. Tem um código aqui para vocês. Segura aí, não sai não. Aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. Porque era assim, gente, começava pelo mais velho, ele jogava uma pedra, o outro vinha e jogava outra pedra, o outro vinha e jogava outra pedra, o outro vinha, e aí, até que a pessoa morria. Era muito triste, pastora, muito triste. E depois que ele falou isso, ele se inclinou e continuou escrevendo no chão, olhando, escrevendo na areia. E eles, ouvindo isso, sendo condenados por sua própria consciência. Pastor, eles se arrependeram? Não. Eles sentiram vergonha. E eles, ouvindo isso, sendo condenados por sua própria consciência, saíram um a começar pelos mais velhos até os últimos, e Jesus foi deixado sozinho e a mulher no meio deles. Entendeu, Luciamara?
E eles foram embora. E Jesus ficou com ela. Só com ela, só com ela. Devia ser uma mulher muito bonita. Devia ser uma mulher que ganhava muito, infelizmente, nessa situação. E aí, Jesus pergunta, tendo Jesus se levantado, ele se levantou e não vendo que ninguém, senão a mulher. Jesus ensina uma coisa muito forte aqui. Não chamar a atenção de ninguém em público. Não julgar ninguém em público. Não falar nome de ninguém em público. E tendo Jesus se levantado e não vendo ninguém, senão a mulher, lhe disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Nenhum homem te condenou? E ela disse: nenhum homem, Senhor. E disse-lhe ele: nem eu te condeno. Mas ele falou uma coisa que mudou a vida dela para sempre. Vai e não peques mais. Aquela mulher, naquele momento, vocês não sabem, ela passou por uma metanoia. A mente dela foi transformada. Entendeu? Edivaldo Martins, Deus te abençoe, filho. A mente dela foi curada por Jesus. A mente dela foi transformada, renovada. Ela foi amada por Jesus, perdoada. E quando ele fala assim, vá e não peques mais, é imperativo, viu, gente? É ordem. Por isso que eu digo, Regina, que só Jesus tem esse poder, essa unção, essa capacidade de mudar a vida de um ser humano, mais ninguém. E o ser humano tem que querer e tem que deixar, entende? E ela disse: nenhum homem, Senhor. E ele disse: nem eu, mas vai e não peques mais. E eu quero falar uma coisa muito importante para vocês. Essa menina deixou essa vida e se tornou seguidora, adoradora de Jesus. Foi dele para sempre, gente. Vocês entendem? Deus é extraordinário. Daqui a pouco você dá o testemunho, tá, Regina? Daqui a pouquinho. Deus é sobrenatural. Entende, filho? Pastor, o que ele escreveu na areia, então? Segundo Jeremias 17:13, o nome deles. Eu não estou muito errada na minha intuição. O nome deles. E quando Deus escreve o seu nome, não parece. Mas em você está tudo de certo e de errado que eu faço e você faz. Entende? Ele escreveu o nome de todos aqueles homens. Pastora, eu estava estudando hoje, eu achei um negócio que mexeu muito comigo, vou compartilhar com vocês. De dois árabes, que eles se amavam muito. E eles eram muito prósperos. E um deles mandou escrever na rocha. Escreva que eu e mais alguém somos irmãos, amigos para sempre. E é muito difícil escrever em pedra, não sei se vocês sabem. Não é fácil. Escreveram. Passou-se um tempo, eles voltaram, olharam para a rocha, lá estava escrito. Voltaram, lá estava escrito. Voltaram, lá estava escrito. Quando foi um dia, eles tiveram uma pequena desavença. E ele foi lá e escreveu na areia. Um exemplo. Hoje briguei com Samir.
Samir me machucou. Estou muito triste com o Samir. O outro chegou para ele e falou assim, por que o senhor não escreveu na rocha? Ele falou que rocha, a gente escreve na rocha coisas que são duradouras na nossa vida. Na areia, a gente escreve aquilo que é passageiro. Entenderam agora? Por que Jesus escreveu na areia? Porque se aqueles homens se arrependessem e quisessem a salvação, quisessem uma transformação de mente, de alma e de espírito, areia, olha aqui para mim, areia, o vento passa e desfaz o que eu escrevo, a rocha não. Em Deus foi escrito o meu nome e o teu, para passar toda uma eternidade com Ele. Foi escrito no livro da vida do Cordeiro, entenda isso. E que um dia, diz a palavra de Deus, que Ele vai nos dar a honra de julgar anjos santos. Mas enquanto não chegarmos na eternidade, não tivermos a nossa vida totalmente trabalhada, transformada, santificada, transfigurada em Deus, deixa para Deus ser juiz. E se eu e você tivermos alguma coisa com o nosso irmão, com o nosso próximo, não escreva na rocha que acabou. Não escreva na rocha. Escreva na areia. Porque a areia, o vento passa e desfaz. A chuva passa e desfaz. O dia termina e alguém vai e pisa, já não existe mais. Eu tenho certeza que cada um de vocês, como eu, já escreveu alguma coisinha na areia do mar. Não já? Você fez um coração lá, não fez? Você escreveu alguma coisa bonita e tirou uma selfie, não foi? Mas logo a onda do mar veio, não veio? E levou. Vamos profetizar que você ainda vai ser muito amigo daquele que te machucou e te feriu, daquele que te julgou, daquele que te condenou, daquele que te roubou, que te traiu. Uma das coisas mais tristes no Brasil que eu vejo, acho que todas as nações têm isso, né, gente? É que a pessoa, um exemplo, infelizmente ela matou alguém, não é certo o que ela fez, mas ela matou alguém. Ela foi lá, pediu perdão para toda a família. Ela pagou 30 anos dentro de uma detenção que só Deus e ela sabe o que ela passou. E quando ela sai, a imprensa, os grandes homens e mulheres, os grandes artistas, as grandes celebridades, dizem, não tem perdão para ele, não tem perdão para ela. É como se as pessoas dissessem assim, Deus, agora eu tiro o Senhor do seu trono e me assento aí, e quem julga sou eu. Quantas fake news julgando a vida das pessoas? Quantas notícias falsas? Prestem atenção nisso. Não julga não, porque felizmente, eu e você não somos onipotentes, onipresentes e oniscientes, só tem um. E a gente ainda é uma obra imperfeita, incompleta. E eu profetizo que Deus vai mudar a minha história e vai mudar a tua história em pouco tempo.
E você vai ter muito para aconselhar quando alguém te procurar, para ajudar, para ensinar. Entende? Em nome de Jesus. Eu queria falar, para terminar, eu queria deixar aqui, não julgue a ti mesmo. A pior coisa que existe é quando Deus já te perdoou e você não se perdoa. Faz isso com você, mãe, não. Deus está mandando eu dizer para alguém, para mim, para todos nós. Faz isso não. Se você me perguntar, pastor, tem algum pecado que Deus não perdoa? Não existe. O que Deus não perdoa? Se eu e você não nos arrependermos e deixarmos. Então, quando eu me arrependo de todo o meu coração e deixo o pecado, confesso ele, deixo e aceito Deus, aceito Jesus em minha vida, acabou. Acabou, anjinho. O sangue daquele cordeiro naquele altar foi derramado por mim e por você. Pastora, né, Vera Lúcia? Mas pastora, Nunes Furtuoso, beijo. Mas talvez você fale assim, pastora, mas eu matei um ser humano, eu abortei. Tá, mas você já se arrependeu. Você não faria isso de novo, né, pastora Diva? Você não faria isso de novo. Alguém certa vez falou assim para mim, sobre adultério. E aí eu citei a palavra para ele quando Jesus disse que você não precisa se deitar, não. Só de você olhar para uma pessoa, seja em qualquer lugar desse mundo, que você tiver um mau pensamento com ela, com ele, você já se deitou com ele. Não importa o que eu já fiz, o que você já fez. O segredo é se arrepender de todo o coração e deixar, porque a gente sabe que o pecado tem consequência. Agora, a coisa mais triste que existe, me desculpe o que eu vou falar, é quando a gente já se arrependeu de todo o coração, Deus já nos perdoou, já lançou isso, e a gente fica se julgando, se condenando. Não faz mais isso não. É muito triste isso. Para que isso? Não se julgue. Não se condene. Não se sinta pior das mulheres, dos homens, dos jovens, dos filhos. Não, pastor, eu acho que Deus vai me castigar pro resto da vida. Não, gente, quem está castigando a gente somos nós mesmos. Me perdoa até a franqueza, nem o diabo tem toda essa força. Não tem? Não. A gente dá muito trono para ele, me desculpa. Vamos dar o trono somente para o amor de nossas vidas, para o amado de nossas almas, para aquele que se fez carne, para aquele que tabernaculou entre nós. Porque Deus amou o mundo, Deus te amou de tal maneira que ele deu o seu Filho único, para que eu e você não perecêssemos, mas tivéssemos uma vida eterna. Entendeu? Para terminar, quero falar isso. Não. A vitória é minha, a vitória é tua, filho, filha. Aí o Gonzaga Siqueira dizendo, sinta-se privilegiado por ter o perdão de Deus. É um privilégio, sim, é uma honra. Vambora. Em nome de Jesus. Pastora, mas eu sinto que alguém não me perdoa. Esse é o problema dele com Deus, não é mais com você. Se você pecar contra alguém, se arrepender contra ele, for lá e falar, você está certo, eu cometi isso, isso, isso contra você. Mas eu quero que você saiba que eu estou arrependido, né, Neinha Rosa? E eu estou aqui para te pedir perdão. E essa pessoa olhar para você e falar, não te perdoo, não te perdoo, não te perdoo. Você não leva mais nada com você. Fica tudo com ela. Verdade? Sim. Sim. Fica tudo com ela. Você não tem mais nada a ver com esse problema. Não se julgue. Não se condene.
Quando não liberamos perdão, quando não perdoamos, nós tomamos o lugar de Deus. É como se a gente tirasse ele né? Entendeu, Vera? A gente tira ele do trono e se assenta no lugar dele. Nós não temos esse direito. Hello? No. No. Vamos ficar no nosso cantinho, já tá bom demais da conta, né, gente? Amados, protegidos, abrigados, amparados por esse Deus. Volte a ouvir essa palavra. Dá mais um like lá. Compartilha para todo mundo. Quanta gente não se perdoa. Quanta gente eu conheci que não se perdoa. Que pena. Eu já tentei ajudar pessoas que não consegui. Porque elas dizem, eu pequei. Não tem mais jeito para mim. Como não tem mais jeito, gente? Né, pastora Cleide? Cláudia Oliveira? Nós estamos querendo o quê? Para dizer o quê para Jesus? Isso, julgar não compete ao ser humano, somente a Deus. Mas é que o ser humano, desde que aconteceu lá o negocinho no Éden Siqueira, ele se acha. A gente se acha, né? Até que a gente encontra Deus. E ele muda isso no nosso coração. A gente pode, no máximo, dar uma direção espiritual, a gente pode dar um direcionamento, a gente pode olhar para a palavra e passar a palavra. Entende, gente? Permita que Deus cuide de ti, ainda mais a partir de hoje. Ele já cuida, né? Permita que Deus te abrace, te beije, te ajude. Permita que Deus faça uma grande obra na minha vida e na tua. Julgar é carregar o peso do próximo, é ficar acorrentado a ele. Se julgar, que tamanho de corrente é essa que você está carregando? Que não precisa nem eu. Que tamanho de peso é esse? Não se julgue. Se arrume. E vamos lutar para continuar arrumadinho, como diz meu pai. Depois de uma grande faxina, o que a gente faz, pastora? Né, Geralda? A gente mantém, filha minha, a gente mantém a casa arrumada. Todo dia você sabe dar uma limpadinha, uma arrumadinha. Assim, tudo que você faz na sua casa, né, Lindinete? Você faz aqui em você. Através da palavra, da oração, de um bom relacionamento, de saber escutar, de saber ouvir, de falar na hora certa.